Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ritinha. Bom dia, Bru. Bom dia, mãe. Bom dia, Zeliane, Paula. Vamos rezar, meu povo. Bom dia, Lise, Letícia. Vamos rezar, então, nesse nosso sábado. Mais um dia do nosso jejum, 11º dia, né? É uma graça, gente. Só pela reza, Rita. Eita, coisa boa. É uma graça, gente. Uma graça a gente tá dando conta de fazer, sabe? Muitas pessoas nunca conseguiram fazer um propósito de oração assim, de jejum, sabe? A paz do Senhor, Ana Márcia. Vamos rezar então, meu povo. Bom dia, Roger. Bom dia, Lu. Quem estiver aí com as suas orações pode pegar que a gente vai começar já já. Vamos começar a rezar nossa quaresma, consagrar o nosso dia, o nosso final de semana ao preciosíssimo sangue de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigado porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as lutas, por todas as dificuldades que nós temos passado, porque Tu tens passado conosco, Senhor, em tudo nós te damos graças. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo dom precioso da nossa vida, da nossa existência, pelo chamado à vida, Senhor, pelo desejo do Teu coração, Senhor, que nos chamou à vida. Muito obrigada, Senhor, nós somos gratos pelo dom da nossa vida. Pedimos ao Teu Divino Espírito Santo que venha nos guiar nesta manhã. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Espírito Santo, vem enchendo o nosso coração, vem conduzindo o nosso coração, a nossa mente, vem trazendo para o nosso coração o desejo, o anseio, o desejo verdadeiro de se entregar ao Senhor nessa manhã. Vem preparando o nosso coração, a nossa mente, para recebermos a palavra de Deus hoje. Nos conduz pelos caminhos da libertação. Espírito Santo, nós te pedimos essa graça nesta manhã. E clamamos, Senhor, toda a Tua proteção, a proteção do Teu sangue sobre nós. Que o Teu sangue seja para nós hoje cobertura e proteção em todas as áreas da nossa vida, sobre todos os nossos familiares. Vamos consagrar a nossa vida agora ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam. Agora você vai falar nominalmente as pessoas da sua família, da sua casa. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos. E na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material, espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue,
pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Virgem Maria Imaculada, nós clamamos a tua poderosa intercessão sobre as nossas vidas. Entregamos a ti, Mãe Santíssima, todas as batalhas que temos vivido, todas as prisões que nós temos lutado para sair, todas as prisões que as pessoas que nós oramos ainda estão, e clamamos a libertação no dia de hoje, Virgem Maria. Pedimos, Nossa Senhora, que tu desça ao combate em nosso favor, tu seja Mãe presente em nosso socorro. Nós clamamos o teu auxílio no dia de hoje, Nossa Senhora. Muitas pessoas hoje precisam do auxílio da Virgem Maria mais do que nos outros dias. Tem situações, coisas para fazer, situações para enfrentar, precisam saber a postura, como devem lidar com algumas coisas. E eu sinto no coração que você tem que ficar pedindo mesmo durante o dia o auxílio, o socorro da Virgem Maria, né? Rezando no seu coração Ave Marias, assim, uma atrás da outra, né? Durante os momentos de dificuldade, pedindo que Nossa Senhora seja teu socorro neste dia, abrindo as portas, desatando nós, tirando toda a armação e cilada do maligno. Sinto muito forte que o dia de hoje é um dia de intensa intercessão da Virgem Maria para muitas pessoas, de socorro de Nossa Senhora. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, meu povo. Gente, eu quero partilhar com vocês hoje a palavra de Deus, que está em Jeremias, no capítulo 7. Todas as palavras que eu falo aqui, sempre depois elas ficam ali na legenda ali do vídeo, tá? Olha só, algumas palavras antes da gente partilhar a palavra de Deus. Uma coisa bem importante, assim, ó, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre as nossas escolhas, né? Porque a libertação, ela sempre passa pela nossa escolha, tá? A partir da semana que vem, os temas vão ser bem específicos, como eu já falei para vocês. Eu estou estudando, montando legal, já tenho muito material pronto de formação, de slides, estou selecionando aquilo que eu consigo falar aqui em poucos minutos e rezar a cada dia, tá? Mas algumas palavras, tá? Muitas pessoas ficam agitadas, né? E ficam com medos, receios, muito mais dúvidas. Quanto mais eu falo, parece que mais dúvidas surgem, né? E é normal, tranquilo isso, gente. Eu vou deixar sempre a minha caixinha de perguntas aberta nos meus stories. Toda vez que você tiver uma dúvida mais pontual, pergunta na caixinha que eu respondo para todo mundo. Estou fazendo isso devagarzito, porque tem bastante perguntas ali, né? E o tempo da gente, né, é curto, mas eu faço isso com muito amor e procuro responder todas. Aquelas que vence às 24 horas que fica ali, eu deixo elas todas salvas para poder responder depois. Então eu vou respondendo devagarzinho. Mas o que acontece, pessoal? Tem muita gente com dúvida e medo de malefício, de praga e de maldição. Jéssica, como eu sei? Como eu sei que eu fui vítima disso, né? Como eu sei que foi alvo disso? Na semana que vem eu vou falar específico sobre maldição, sobre praga e malefício, tá? E a gente vai rezar sobre cada situação. Porém, não são assuntos simples de abordar em poucos minutos, então eu tô condensando. E assim, gente, a gente não precisa ter medo. Tudo aquilo que eu falo aqui, que Deus mostra na oração e vocês sentem um efeito, Deus já está fazendo. Nós não temos como ter absoluta certeza que foi feito contra nós um malefício, a não ser que a gente tenha, que a pessoa nos diga, o que a gente encontre de alguma forma, o objeto maléfico, o trabalho que foi feito. A gente não tem como saber. Mas Deus sabe, e pela nossa oração Deus desfaz, da mesma forma a maldição e a praga. Nós não precisamos ter a completa ciência de quem foi que fez, de como foi que fez. Deus sabe disso.
A nossa parte, quando Deus nos traz a revelação, é clamar ao Senhor que quebre tudo isso, né? Que desfaça tudo isso e tornar a nossa vida agora, sim, um lugar santificado, um lugar seguro para que isso não venha mais nos atingir. E como é que a gente se torna um lugar seguro? Santificando a nossa vida, fazendo as nossas escolhas por Deus, né? Lembrando sempre que eu falei ontem, quanto mais nós entregamos a nossa vida para Deus, mais imunes a isso nós nos tornamos, né? Quanto mais nós rezamos, quanto mais nós buscamos os sacramentos, quanto mais nós deixamos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, menos nós temos que nos preocupar com isso. Acontece que neste momento nós estamos falando nisso todos os dias porque a nossa campanha é de libertação, né? Então a gente vai falar sobre isso 21 dias. Mas não precisa que isso permaneça depois na tua vida todo dia, entendeu? O que tem que permanecer na nossa vida é a certeza da graça de Deus e o desejo de santificar a nossa vida e que Jesus seja Senhor da nossa vida, né? De ter uma intimidade com Deus, uma amizade profunda com Deus, conhecer o Senhor no nosso quarto de oração, encontrar com a graça de Deus santificante nos sacramentos. Isso pra gente é o principal, né? A gente não precisa ter medo destas coisas. O Senhor está fazendo na nossa vida. Às vezes eu falo aqui uma palavra de ciência e vocês sentem que é para vocês, né? Então eu falo a palavra de ciência da casa, né? De mau cheiro na casa, da casa que não consegue ficar arrumada, ou da casa que tá sempre aos teus olhos suja, a sensação ruim, casas que certos ambientes você tem medo, e daí você bateu aquilo, e naquela hora te dá mais medo e angústia, você sente que é pra você, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Calma, você já tá fazendo. Você já não tá rezando? Você não tá pedindo para Jesus te libertar? Então Jesus está te libertando. Você não tá fazendo esse jejum e pedindo todo dia para que Jesus quebre malefício? Daí você sabe, daí você tem certeza, você entende que foi feito malefício. Eu falo aqui numa manhã e aquilo bate no teu coração. E aí quando bate no coração tem um monte de gente que fica desesperado. E agora, Jéssica? Foi feito mesmo? E agora, meu Deus do céu? Calma! A gente tá rezando e jejuando 21 dias justamente para quebrar isso. O Senhor só tá te revelando. E se Ele te revela é porque Ele está fazendo. Você tem noção disso? Deus não vai te falar só pra você, tem um malefício aí, agora te vira. Não, não é isso, gente. A gente tá tendo a revelação porque a gente tá pedindo para Deus. A gente lembra de uma situação terrível da nossa família e a gente se dá conta, meu Deus, isso trouxe um peso de consequência de maldição para a história da minha família. Aí fica desesperado. Calma! Se você teve a lembrança, se veio no teu coração, é porque Jesus está revelando e Ele está fazendo a obra. Nós estamos jejuando justamente para que Ele faça. Então, por isso a gente não precisa andar desesperado, desesperada, né? Ou com medo, ou meu Deus do céu. Assim, eu entendo que algumas coisas, algumas revelações e a forma como a libertação se dá às vezes nos assusta, né? Então algumas pessoas têm sensações muito físicas, né? Dentro de casa se revelam coisas, né? Uma coisa que você nunca tinha visto, você dá de cara com aquilo, um mau cheiro dentro de uma peça durante o momento de oração, e aí aquilo nos assusta por um momento. Ou uma dor, ou passou mal depois da oração, sei lá, tantas coisas que vocês têm me falado, tá? Ou de repente tá fazendo oração e é tomado por um medo absurdo, insano, um terror naquele momento, né? E já fica assim, já não vou mais fazer, né? A libertação, às vezes, não sempre, não vamos generalizar nada, mas às vezes ela vem com alguns sinais físicos. Às vezes nós sentimos, vemos, pra gente é quase como se a gente conseguisse pegar naquela coisa que tá acontecendo ali, né? Tudo isso acontece com a permissão de Deus. Deus nunca perde controle. Deus é todo poderoso e soberano sempre, sempre, sempre. Se acontece alguma dessas coisas, algum desses sinais de libertação se tornam manifestos para nós, a gente consegue ver, sentir, enxergar, né, de diversas formas, foi uma permissão divina. E o Senhor tem controle sobre aquilo, nós não precisamos ter medo. E pode ser simplesmente que você não tenha nenhum destes sinais e a libertação continua a acontecer, tá certo? Quero esclarecer isso para que a gente acalme o nosso coração, para que a gente continue o nosso jejum em paz, sabendo que tudo isso que vem para fora, né?
Tudo isso, tem pessoas que têm crise de choro, né? Que terminam a live ou no meio da live, no meio de uma oração, tem uma crise intensa de choro. Muitas pessoas têm me testemunhado isso. Jéssica, eu tava rezando e de repente eu explodi num choro. Eu sentia como se estivesse saindo alguma coisa de mim. Gente, isso pode ser cura, isso é sem dúvida libertação para nossa vida, para o nosso coração, na nossa história, né? Tudo que Deus nos fala aqui, tudo Deus está fazendo. A gente não precisa desesperar. Se Deus está falando é porque Ele está fazendo. Amém? Vamos em frente. Semana que vem eu vou explicar mais pontualmente. Hoje eu quero partilhar com vocês então Jeremias 7, alguns versículos, para que a gente possa mais profundamente fazer esta escolha no nosso coração e na nossa vida pelo Senhor. Nós não podemos mais ter vínculo nenhum com as trevas. A gente precisa fazer uma renúncia definitiva com as obras das trevas, com tantas coisas que nós ou nossos antepassados buscamos, né? E quando a gente não teve essa busca por algum tipo de doutrina ou religião não cristã, essa busca toda de coisas que a gente tem falado de esoterismo, né? De invocação dos mortos, de adivinhação, simpatia, superstição, todas essas coisas, feitiçaria. Se a gente não buscou isso em nossa família, é uma bênção já, né? Mas mesmo assim, né? A idolatria, ela é muito sutil na nossa vida. E a gente pode idolatrar de outras maneiras. E nós precisamos romper com essa idolatria e colocar Jesus no centro da nossa vida. Vamos lá então para a palavra? A palavra do Senhor foi nestes termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos os povos de Judá, que entrais por essas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai o vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. 4. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticares a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Versículo 8. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois, vindes apresentar-vos diante de mim nesta casa em que foi invocado o meu nome e exclamais, estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos essa casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo, oráculo do Senhor. Vamos parar por aqui. Essa palavra é muito forte, né? Eu acho ela muito forte. E até ela é usada em alguns evangelhos, né? Quando fala lá da purificação do templo, quando Jesus purifica o templo. E vamos pensar nisso agora, né? Imagina só, Jeremias chega até a porta do templo, onde o povo entra para se prosternar diante do Senhor, né? E ele profere essa palavra tão dura, né? Para o povo que está no templo buscando ao Senhor, né? Então a gente pode, de certa maneira, se colocar no lugar deste povo, né? Deste povo que busca o Senhor, que está buscando o Senhor. E aí o que diz a palavra? Alguns versículos, algumas palavras chaves aqui, né? Falam muito ao meu coração, que é reformar o procedimento, reformar os costumes, não correr atrás dos deuses alheios, nem acreditar nas fórmulas enganadoras. Olha só, gente. Quanto que a gente pode ver da nossa vida aqui, né? Ou da nossa família, a nossa história colocada nestas linhas.
O Senhor está dizendo que nós precisamos reformar o nosso procedimento e maneira de agir, né? Isso aqui serve para todos nós, né? É muito necessário que a gente olhe para a nossa vida hoje, nós que estamos buscando Jesus como centro da nossa história, da nossa família. Nós não podemos mais nos prosternar diante do Senhor sem ter uma profunda consciência da necessidade de reformar os nossos costumes e a nossa forma de agir. Como é que eu costumo, como eu fui acostumado a viver, quais são os costumes da minha vida, os costumes da minha história? Tem coisas que a gente aprendeu desde criança ou que a gente vive desde sempre, ou escolhas que a gente foi fazendo que a gente está tão acostumado a viver que a gente não se dá mais conta que isso ofende ao Senhor, que isso não condiz com a busca de Jesus ser o centro da nossa vida. Então aqui Deus é muito claro, vocês querem a bênção? Vocês querem viver na promessa? Jerusalém era promessa para aquele povo. Estar ali, morar naquele lugar era promessa de Deus para aquele povo. Se nós queremos viver na bênção, na promessa e viver a ressurreição eterna no céu, nós necessitamos andar segundo a palavra do Senhor. E é preciso para nós reformar o nosso procedimento e a nossa maneira de agir. E aí sim o Senhor nos deixa provar das promessas, porque aí nós optamos pelas promessas e pela bênção divina. É uma escolha nossa. Novamente, não tem como servir a dois senhores. Não tem como misturar trevas e luz. É tão clara a palavra de Deus para nós hoje. É necessário que a gente olhe para o nosso comportamento, para o nosso procedimento. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticares a justiça. A bênção de Deus, ela vem aqui para nós muito expressa na nossa forma de comportar. E olha só, aqui do outro lado, no versículo 23, diz assim: foi esta a única ordem que lhes dei, escutai a minha voz, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Deus nos deu mandamentos, Deus nos deu a sua palavra, Ele construiu para nós uma senda, um caminho de felicidade. Se nós ouvirmos, nós seremos felizes. Versículo 24, eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo o quê? Os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas, em lugar de me apresentar em seus rostos. Olha o que é isso, gente. Quantas vezes a gente é esse povo aqui? Quantas vezes? Por quantos momentos? E tu lhes dirás então, esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita as suas advertências. Que nós não sejamos este povo. Por muito da nossa história a gente foi esse povo que não aceita a advertência de Deus, que não escuta a voz do Senhor, que segue somente os desejos do nosso coração pecaminoso e empedernido de pecado. Que tipo de escolha de povo, de gente que a gente quer ser hoje? Né? É colocado diante de nós uma senda de justiça, de santidade e de felicidade. É por aqui. Não de caminho fácil. Todo mundo vai ter problema sempre, todo mundo vai ter desafio, todo mundo vai perder alguém em alguma altura da vida, todo mundo vai ter que enfrentar alguma forma de doença, de alguma maneira, sempre, dificuldade financeira, sempre vai ter. Agora, é muito melhor passar pelas dificuldades da vida num caminho de bênção, com Deus nos protegendo, com a graça de Deus nos guiando, com a certeza da felicidade eterna, da salvação para nós e para os nossos. Todo mundo vai passar por dificuldade, é muito melhor passar com Deus. E quanta coisa nos livra o Senhor. Porque quando nós andamos na graça, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Quando nós não andamos na graça, a maldição nos alcança, porque aí a gente não tem a proteção da bênção de Deus. Lembra que eu falei que a maldição ela pode ser atraída para a nossa vida, e muitas vezes a maldição ela é atraída pelo nosso coração empedernido, pela nossa busca do pecado, por não andar nos caminhos do Senhor. Mas olha só, essa palavra continua dizendo que nós nos fiamos às vezes em fórmulas enganadoras que de nada nos servirão, que nós procuramos deuses que nos são desconhecidos.
Olha só, de novo essa citação toda, essa questão imensa que às vezes a gente despreza os sacramentos que são cura, nós desprezamos uma vida de santidade, a palavra de Deus, a vivência nos mandamentos e procuramos fórmulas fáceis que são enganadoras, que não vão trazer bem para a nossa vida. Procuramos deuses que nos são desconhecidos. E aqui diz, para nossa desgraça, ó, para a vossa desgraça, não corretes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios. Gente, se nós declaramos Jesus o Senhor da nossa vida, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós não podemos ficar correndo atrás dos deuses alheios. E sabe, tem muita fórmula enganadora. É impressionante, eu digo para vocês me mandando na caixinha de perguntas, né? Quanta fórmula enganadora. Quanta fórmula enganadora oferecida às vezes por pessoas da igreja que não tem um conhecimento daquilo ali. Eu falei de reiki aqui nos meus stories e tantas pessoas, Jéssica, mas foi oferecido para mim por uma pessoa da igreja, mas foi uma pessoa da igreja que fez fórmula enganadora. Essa pessoa vive na ignorância. Não convém, não pode, é fórmula enganadora. Aí a gente se fia na fórmula enganadora e como reiki tantas outras coisas que eu ainda preciso falar para vocês. Surge tanta coisa, gente, todo dia. É tanta fórmula enganadora nova, tanta coisa, tanta novidade de bobajada, que a gente até não tá nunca atualizado. Tem coisa que tu tem que parar tudo e procurar a fonte, procurar, pesquisar, porque cada dia surge uma nova fórmula enganadora. E se a gente fica nisso, a gente se torna infeliz, a nossa vida, Jesus não é o Senhor. O Senhor está nos exortando aqui a não procurar essas fórmulas enganadoras, a andar na sua palavra, nos sacramentos, na oração. Sabe, o cristão, ele não busca um desenvolvimento pessoal para ser uma pessoa melhor. Nós cristãos somos chamados à santidade. A santidade. Não é só você ser uma pessoa melhorzinha no seu dia a dia. Não é só você conhecer o seu temperamento para ser uma pessoa melhor, para lidar melhor. Não é só isso. Isso é tudo muito bacana. Mas cuidado. Cuidado, porque existe muita fórmula enganadora no desenvolvimento pessoal. Os nossos olhos, tudo isso, tem muita coisa que é bacana. É legal. Tem muita coisa que é bacana. Mas tem muita porcaria. O nosso crivo sempre é se vai de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos. Porque tem muita fórmula enganadora. E a gente cai muitas vezes. E o nosso objetivo não é desenvolvimento pessoal ou ser um ser humano melhor. O nosso objetivo é a santidade. Sede santos. Acho que tá travando, né? Tá travando para vocês? A Mari falou aqui, né? A Eucaristia, né? A Santa Eucaristia é a fonte de todas as graças, exatamente. Mas olha só o que diz a palavra. Isso aqui para mim é uma das coisas mais difíceis. Faz tudo isso. Ai, que bom que não tá. Que bom que não tá. Olha só. Faz tudo isso. Busca fórmula enganadora. Deuses que não são desconhecidos. Vai erigindo altares no coração para nossa vontade, para nossa... Sabe, outros tipos de altares, às vezes a gente não busca essas idolatrias aí, mas a fórmula enganadora tá em pensar que eu sou o centro da minha existência, né? Eu sou o que mais importa. Eu sou esse egocentrismo, esse desejo ensandecido e enlouquecido, né? Hedonista, da própria felicidade a qualquer preço. Às vezes altares no nosso coração, quantas fórmulas enganadoras, sabe, que são vendidas para nós dessa maneira, né? De que o dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço, né? Gente, tem tanta fórmula enganadora, cada dia lançam mais centenas de livros de fórmulas enganadoras. E isso tudo vai erigindo nos nossos corações altares, né? Ao dinheiro, aos prazeres, né? A sonhos às vezes e desejos que não vêm de Deus. E aí olha só o que fala a palavra, faz tudo isso, vive uma vida às vezes longe da vontade de Deus, e aí olha só o que diz no versículo 10. E depois
vindes apresentar-vos diante de mim nessa casa em que meu nome foi invocado, e exclamais, estamos salvos, para depois, em seguida, recomeçar a cometer todas essas abominações. Gente, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão aqui definitiva na nossa história. Não pode que o Senhor fale conosco como Ele está falando, e a gente vem aqui, a gente reze, e a gente chega diante do Senhor e diz, estamos salvos, para em seguida recomeçar a viver tudo isso. O Senhor está falando aqui pra gente de uma reforma de costume, de procedimento, de forma de pensar, de forma de viver, não correr atrás de Deus alheio, não se fiar mais em forma... Gente, é uma mudança grande que Deus está pedindo para nós. Eu digo para vocês muito sinceramente, eu estou olhando para minha vida cada dia. Essa palavra aqui, vou mostrar para vocês na minha Bíblia. Ela é bem riscadinha, ó. Ela é uma velha conhecida da minha oração pessoal. Deus me exorta com essa palavra há muito tempo, eu estou sempre procurando. No meu caderno de oração eu já fiz esquema com essa palavra. Coloquei lá os meus costumes, a minha forma de proceder, as fórmulas enganadoras. E eu fui fazendo lista de coisa na minha vida e vou combatendo elas desde a primeira vez que Deus falou comigo nessa palavra. E neste jejum eu estou procurando na minha vida isso. Nós temos que procurar isso e romper com isso. Porque, sabe, lembra daquela citação que um pássaro preso por uma corrente ou por um fiozinho de nylon, ele não vai voar. Às vezes a gente fica, né, nas coisas grandes, porque Deus tem feito aqui coisas grandiosas. Deus tem mostrado áreas de maldição da nossa família, Deus tem quebrado o voto, Deus tem nos revelado questões de malefício, Deus tem aberto os nossos olhos para tantas questões grandiosas. Mas às vezes, gente, são as coisinhas pequenas dos nossos costumes, da nossa forma de proceder, que nos prendem de uma vida de liberdade. Então a gente olha agora para a nossa vida, porque não adianta a gente vir para diante do Senhor e dizer estamos salvos, para depois recomeçar a fazer tudo de novo, continuar neste comportamento. Não é isso que Deus quer. Olha a palavra. Não pode dizer, gente, que Deus não nos diga. Esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita as suas advertências. Que nós não sejamos este povo. Que a gente possa olhar para a nossa vida, para a nossa forma de nos relacionar com as pessoas. Gente, qual é o nosso procedimento, qual é o nosso costume nos nossos relacionamentos? Você já conseguiu olhar para isso? Como você se relaciona com as pessoas? É sempre impondo a sua vontade, a sua opinião, o seu desejo? É no grito, é na raiva, achando que tá certo? Você é uma pessoa completamente autocentrada, que tudo você quer pra você, mas não oferece pros outros? Ou ainda, quando faz pros outros, faz pra poder cobrar em seguida? Como são os teus relacionamentos? Como é que você fala com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Gente, às vezes a gente tá... Quantas vezes eu vejo isso, né? Casamentos de longa data, com filhos já grande. E os pais, eu falo agora com os pais não conseguem nem enxergar que o relacionamento que eles têm com os filhos, em muitos pontos, não está correto. Precisa de reforma. Precisa de reforma. Precisa de reforma entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Quantos de nós precisam reformar a forma como lidam com o dinheiro, com as dívidas, com as contas, com o trabalho, a forma como nós... E você tá aí, sei lá, tem 50 anos de idade, Deus tá te dizendo agora, reforma o teu procedimento com dinheiro. Reforma. É hora de reformar procedimentos e costumes. É parar de correr atrás de Deus alheio e não se fiar mais em fórmula enganadora. Nós não podemos ser o povo que o Senhor vai dizer... Esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita as suas advertências. Senhor, eu aceito, eu me humilho na tua presença, eu não quero mais impor a minha vontade, as vontades e desejos do meu coração empedernido. O Senhor tem para nós, sim, uma vida de liberdade. O Senhor tem prometido isso. Isso passa pela nossa decisão de uma vida nova. O Senhor está nos dizendo isso. O Senhor está nos revelando isso hoje na sua palavra.
É preciso uma reforma de procedimentos, de costumes. É preciso parar de crer em fórmulas enganadoras e voltar a crer na palavra do Senhor. O Senhor nos chama a ouvir a voz dele, a não nos deixar, a não correr atrás de deuses alheios, mas a correr atrás, a correr, como disse São Paulo, que corria em direção ao Deus verdadeiro, a palavra do Senhor. E para encerrar, para a gente rezar, eu gosto muito da palavra do Senhor, né? Eu gosto muito dessa palavra de quando Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Mas eu gosto muito quando São João conta isso. São João fala assim, né? É João 2, versículo 13, diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas, pombas e mesas de trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Olha só que coisa fantástica essa palavra, né? Eu sempre lembro de Padre Jonas pregando essa palavra, né? E o Padre Jonas dizia assim: você já viu alguém trançar um chicote de corda? A gente não pode pensar que Jesus aqui foi tomado de uma ira, que ele se descontrolou. Não, o Senhor sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sentou, né? Padre Jonas fala, Jesus sentou, pegou as cordas e começou a trançar um chicote. Ele fez aquele objeto que ele ia destruir tudo aquilo. Com calma, com paciência, ele preparou aquilo. E aí, em seguida, ele se colocou depois a derrubar toda aquela bagunça, aquela negociação que existia ali, todo o erro que tinha ali. E se a gente olhar para esse templo aqui, com o nosso coração, a nossa vida, gente, muita coisa nestes dias tem saído fora do lugar. O Senhor tem derrubado mesa, o Senhor tem tirado da nossa vida toda essa forma de negociação com a graça dele. Porque ele tem zelo por nós que somos o templo do Senhor. O zelo é um amor ativo. O Senhor zela, o Senhor ama a nossa vida, a nossa história, ele nos ama. E ele não quer mais que o nosso coração, que a nossa vida seja esse lugar de comércio, de troca, de bagunça, de erro. Esse templo, que é o nosso coração, que é a nossa vida, foi chamado a intimidade com o Senhor e amor. Deus quer para nós um culto verdadeiro, no amor, não na negociação, não na bagunça. Não com tudo isso dentro da gente. O Senhor faz isso sabendo o que ele está fazendo. Deus não está vindo com ira e fúria na nossa vida. Jesus não chega agora assim, agora eu vou meter o pé na porta, vou derrubar toda essa palhaçada que vocês estão... Não. Nós temos pedido para o Senhor agir e ele tem agido. Em algumas situações ele sentou, trançou o chicote, está derrubando. E muitas pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Porque tem visto na sua vida coisas saírem do lugar. Mas é para tudo dar espaço agora a uma vida nova. É para você reorganizar a casa da sua vida, do seu coração de uma maneira nova. Porque o Senhor não faz isso. Ele não expulsa tudo do nosso coração. Ele não tira essas coisas e atira tudo no chão. E o Senhor tem feito isso em algumas vidas. Tem pessoas que dizem, Jéssica, parece que está tudo fora do lugar. Tanta coisa aconteceu, mas com uma certeza de que Deus está no controle, sabe? Algumas pessoas têm me dito, olha, aconteceu isso que parece negativo, mas eu tenho uma paz. Parece que eu sinto que até isso que é ruim é bom. Por quê? Porque é Jesus que está tirando. Deixa Jesus derrubar toda essa mesa de câmbio. Deixa o Senhor tirar tudo isso que está desordenado da vida e do coração. Deixa sair. Porque é por zelo, é por amor. Esse amor que consome o peito do Senhor, que fez ele para a cruz, gente, nos salvar na cruz, dar todo o seu sangue, é misericórdia. Se Deus está fazendo isso na nossa vida agora, é amor e misericórdia.
E é porque nós temos dito também, Senhor, pode fazer, eu quero. A gente está pedindo todo dia libertação. E a libertação passa por essa reforma, por essa retirada de tudo que não tem que mais estar na nossa vida, por reformar o costume, o procedimento, por parar de crer em fórmulas enganadoras, por reorientar o nosso culto a Deus, por uma entrega de vida, de alma, de coração verdadeiro. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor que não nos deixa mais viver no erro, sabe? O Senhor não nos quer mais vivendo no erro. Ele é tão misericordioso e tão bom que Ele quer ter um relacionamento verdadeiro conosco, íntimo. Ele tem se revelado a nós. Ele deseja, é o zelo do coração dele, é o amor dele, a misericórdia dele que está vindo, nosso socorro, nosso auxílio. Isso é lindo. Isso é lindo. Pode ser que agora a gente olhe e pense assim, meu Deus, que bagunça que Jesus está fazendo aqui nessa minha vida, nesse jejum. Quanta coisa que parece que saiu para fora, saiu fora do lugar, quanta coisa que eu nem queria lidar, quanta bagunça, quanta dor, meu Deus, mudou isso, mudou aquilo, vou ter que mudar aquilo outro. Isso é libertação e graça, é zelo, é amor de Deus para uma vida nova. E Deus quer se revelar a nós. Gente, precisa sair toda essa porcariada para que de verdade a gente possa conhecer o Senhor. E não tem nada melhor do que conhecer o Senhor. Não tem nada melhor do que conhecer o Senhor. Mas não tem como a gente conhecê-lo se toda essa tralharada de erro está na nossa vida. É preciso retirar. E é tão maravilhoso que quando a gente dá liberdade para Ele, Ele entra e Ele tira, Ele nos ajuda. Louvado seja Deus. É verdade, Jana. A Jana colocou, é bem assim, se olhar para o cenário hoje parece uma bagunça louca. A faxina do Espírito Santo. Quantas coisas que tem que mudar. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas isso é maravilhoso para a nossa vida, né? Uma vida nova, uma história nova, gente. Livre de maldição. Livre da ação do mal. Livre desse domínio que o mal teve na história da nossa família. É uma vida nova. Louvado seja Deus por tudo isso. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por toda a revelação, Senhor, porque Tu nos quer livres, Senhor. Tu não nos quer presos mais em fórmulas enganadoras. Tu nos quer na graça e não na desgraça, Senhor. Muito obrigada, porque o zelo, o amor do Teu coração, Senhor, vem fazer essa faxina na nossa vida. É porque Tu nos ama, Senhor, que Tu tá fazendo essa faxina. É porque Tu nos ama, que Tu tá nos mostrando, Senhor, que nós precisamos reformar o nosso procedimento e os nossos costumes. Nós somos gratos pelo Teu amor, Senhor, e clamamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entrar mesmo na nossa vida. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem? Se você tiver coragem agora, peça ao Senhor, entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, no meu coração. E expulsa, Senhor. Retira tudo aquilo que é ruim. Derruba a mesa, Senhor. Tira tudo, Senhor. Tira tudo para fora, Senhor. Tudo para fora. Tudo que não presta. Eu anseio por uma vida nova, Senhor. Eu anseio pela Tua salvação e o Teu benefício na minha vida, na minha história. Venha em meu socorro, Senhor. Vamos rezar nossa oração contra o malefício? Senhor, nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste, e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Agora você fala o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. Fazer que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem,
enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente, diga o seu nome e o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o, pondo a salvo de todo mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Nós te pedimos, Senhor, toda a tua graça, que tu venha trazer hoje, mais uma vez, libertação na nossa vida e na nossa história. Te pedimos, Senhor, que todo o cativeiro do inimigo, que toda a prisão na nossa vida, na nossa história familiar, na vida das pessoas que nós estamos rezando, Senhor, seja agora destruído por Ti, Senhor. Mais uma vez, pelo poder do Teu nome, pela intercessão da Virgem Maria, nós te pedimos, Senhor, nos liberta de todo efeito de malefício, Senhor, de feitiçaria, de magia, de praga, Senhor, de consagração ao mal. Toda a contaminação, Senhor, todo o mal que nos atingiu, toda a desgraça que nos atingiu, toda a consequência que nos atingiu, Senhor, pela busca de falsos deuses, Senhor, de magia, de feitiçaria, Senhor, de erro, de idolatria, nós clamamos agora, Senhor, destrói todo este mal da nossa vida, Senhor, da nossa história familiar. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha anular toda a maldição, Senhor, com a Tua bênção. Que Tu venha em nosso socorro e nos livre, nos liberte, Senhor. Todas as pessoas, Senhor, com a mente e o coração aprisionados, Senhor, na tristeza, na ansiedade, nas doenças, Senhor, nos problemas familiares, nos problemas de relacionamento. Nós clamamos agora, Senhor, estoura todo o cativeiro, Senhor, e nos traz uma vida de liberdade. Te pedimos pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor. Venha em nosso auxílio e nosso socorro e nos liberta, Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria de São Miguel, nós clamamos, liberta-nos, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor, de todo pecado, Senhor, nos livra, nós clamamos, Senhor, venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, Senhor. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Amém, meu povo. Que a gente faça a escolha pelo Senhor. Sempre vale a pena escolher por Deus. Alguém colocou aqui, né, que a gente vai mudando aos poucos, é verdade. Muitas coisas a gente vai mudando aos poucos, porque esse é o processo de santificação, né? É durante toda a nossa vida, a gente nunca tá pronto, né? Mas há rompimentos muito pontuais que precisam ser mudados agora. E eles os são mudados pela graça e o favor de Deus. Nós não estamos sozinhos para mudar. É Deus que vem em nosso socorro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Todo mundo na missa, nada de falta missa no final de semana. A gente precisa da Santa Eucaristia, tá certo? Um ótimo final de semana e nos encontramos segunda-feira, 7h30. Vou deixar a caixinha de perguntas. Vão me perguntando lá que ao longo do final de semana eu vou respondendo, tá bom? Deus abençoe.